Olá pessoal, saudações, professor Rafael. Vamos aqui iniciar a nossa unidade 2 aí da disciplina de Gestão da Inovação em Produtos, Serviços e Processos, tá? Da especialização em Empreendedorismo e Inovação do Instituto Federal do Piauí. Então vamos lá para os tópicos que iremos trabalhar nesta unidade. Bom, esta unidade ela tem como tema central as fontes e as dinâmicas da inovação. Okay? Esta aula ela envolve aí 4 vertentes que serão trabalhadas com o intuito de atingirmos o objetivo específico aí da disciplina, no que se refere à temática, né? Então, hoje a gente irá abordar as principais fontes de inovação, como tecnologia, mercado, os colaboradores e os parceiros que contribuem aí para as empresas desenvolverem projetos, desenvolverem produtos inovadores que possam vir atender às necessidades das pessoas, como a gente falou lá na aula anterior, ok? Além disso, a gente vai tratar um pouco aí das dinâmicas da inovação em produtos, processos e em serviços. Então, para cada item desse, existem dinâmicas ou formas que a inovação deve ser trabalhada para serem empregadas em cada um desses itens, tá? Lembrando que na aula anterior também a gente abordou a diferença entre produtos, processos e serviços, e principalmente no que toca os produtos e serviços, né? A gente viu lá a diferença, que produto é aquilo que eu posso tocar, ou seja, que é tangível, e o serviço é aquilo que é intangível, que eu não tenho como tocar. E o processo é exatamente uma série de passos que eu tenho que cumprir para atingir algum resultado, ok? Além disso, quando a gente trabalha as fontes dinâmicas da inovação, então, quando a gente trabalhou aí tecnologias, mercados, colaboradores, parceiros, a questão da inovação dentro de um produto, de um processo e de um serviço, precisa também analisar e saber diferenciar o que é uma inovação aberta e uma inovação fechada, ok? E por fim, como última parte desta unidade, abordaremos aí as barreiras e facilitadores da inovação, ou seja, quem são as oportunidades e ameaças que as empresas enfrentam para desenvolver a inovação em seu contexto. Bom, e aí, dentre as principais fontes de inovação, tá, podemos citar aí, como já foi mencionado no slide anterior, tecnologia, o mercado, os colaboradores e os parceiros. Essas são 4 fontes principais aí da inovação. Lembrando que essas 4 fontes, elas são pilares essenciais para o desenvolvimento de qualquer inovação. Lembrando que a inovação é exatamente aquilo que foi inventado ou melhorado, né, e colocado para o mercado, ok? Então, a partir de quando o mercado ele experimenta este produto, esta novidade, tá? É que ela passa a ser considerado o quê? Uma inovação. Então, o primeiro ponto a ser mencionado como fonte de inovação é a tecnologia. Então, hoje é um dos recursos, é um dos insumos fundamentais para garantir a inovação, tanto frente a produtos, processos e serviços. Okay? Então, para me desenvolver um produto, eu posso estar se utilizando da tecnologia
e colocando esta tecnologia para este produto funcionar, por exemplo. Bem como eu posso implementar a tecnologia para a fabricação desse produto, ou seja, no seu processo de construção, bem como aplicar a tecnologia em um determinado processo de atendimento ao cliente, todo por meio de uma atendente virtual, né, na qual não há necessidade de uma pessoa ali estar em contato com você, e este contato feito mediante uma tecnologia como um celular, um computador, enfim. Então vocês estão vendo que a tecnologia ela se liga com esses itens, né, para exatamente fazer com que essas pessoas, né, são usuárias desses produtos, desses processos e desses serviços, satisfaçam suas necessidades, ok? Então, a tecnologia, tá, como está aí no slide, leve em consideração que a inovação ela é impulsionada por novas descobertas tecnológicas. Então, a essas descobertas tecnológicas, no ato de fazer algo ou de prestar serviço, tá, leva a crer que a tecnologia ela é uma das fontes que temos aí de grande importância para a inovação. Tá? Um exemplo da aplicação da tecnologia no contexto da inovação, né, é a utilização aí da inteligência artificial para automatizar processos de atendimento ao cliente. Então, tem algumas empresas já adotando aí os chatbots ou IAs para atender o cliente. Então, muitas das vezes você acessa uma empresa por meio de um chat e quem está lá te respondendo não é uma pessoa, né, física, mas sim uma inteligência artificial que é programada para te dar algumas respostas baseadas num determinado comportamento, num determinado histórico que as empresas programam, né, vamos dizer assim, programam a máquina para te dar a resposta ali com uma determinada rapidez, que não vai te deixar esperando, né, a não ser em casos mais específicos que você ou tenha dificuldade de manusear essa tecnologia ou tem um problema mais específico para resolver que você tem que buscar o atendente mesmo, a pessoa física. Então, por exemplo, tem empresas de energia, como a Equatorial, você hoje pode comunicar a falta de energia pelo WhatsApp, né? Então, por quê? Foi criado um chatbot lá, tá? Um robozinho oriundo da inteligência artificial que, baseado na tua demanda, ele vai respondendo. Agora, quando ele não consegue responder ou não tem a resposta tratando-se de um caso mais específico, tá? Ou que a pessoa, o usuário, não consiga utilizar, ele direciona, né, ou para você entrar em contato com o saque, né, por meio do número, ou então uma pessoa mesmo vai te atender por meio aí do, do aplicativo, tá? Então, além desse atendimento, você tem como gerar boletos, né, e por aí vai. Então, outro exemplo aí do uso da inteligência artificial, né, leva a essa questão da metodologia, né, de aplicação da tecnologia para a geração da inovação. Temos aí, por exemplo, o YouTube. O YouTube, se você for ver, ele usa a IA para te sugerir novos vídeos. Então, você procura por um determinado assunto. Vamos lá. Inovação. Você está assistindo um vídeo sobre inovação. Com o tempo, você assiste 1, 2, 3. Na próxima vez que você vai acessar, né, levando em consideração o teu histórico,
ele vai te sugerir alguns vídeos que tenham a temática o quê? De inovação. Então, é toda uma tecnologia que tem por trás para te dar a resposta aí mais rápida e atender às tuas necessidades. Então, essa utilização dessa inteligência artificial, não só para automatizar processos de atendimento ao cliente, mas também para te sugerir algo, tá? Isso advém de quê? Na tecnologia, ok? Outro exemplo de aplicação da tecnologia, também ligado à IA, e na qual é uma inovação, na qual se utiliza de tecnologia, porém tem seus problemas, tá? Tem seus, vamos dizer assim, impactos que podem não ser tão bem quistos, como por exemplo esses chats de inteligência artificial, como ChatGPT, tá? Temos o Bard, o Copilot. Então é um chat no qual você conversa, né? E com a máquina ela vai te trazer todas as informações, vai te responder no que você desejar, tá? Mas tome cuidado, principalmente quando for utilizá-las para fins, né, acadêmicos, ok? Porque até certo ponto pode ser que isso configure em determinada infração, em determinado plágio, vamos dizer assim. Então, é algo que veio para o bem, mas porém que pode estar trazendo algum mal. Há várias discussões sobre, ok? Mas a gente tem que ficar atento e ser transparente com os usuários, ok? Então, uma das fontes é a tecnologia. Outra fonte é o mercado. Tá? Então, uma empresa, uma pessoa, ela vai desenvolver algo baseado nas demandas do mercado, o que é que o mercado está precisando. Tá? Então, o mercado é ele que vai te espelhar as necessidades e expectativas, tá, que forçam as empresas, os empreendedores, as pessoas a inovarem. Tá? Então, este mercado, que é composto por vários consumidores com gostos totalmente diferentes, apesar de que alguns podem ser agrupados aí em clusters com as mesmas características, mas sempre tem pessoas com gostos diferentes, tá? Então, tanto na escolha de uma cor da camisa, na escolha de um carro, na escolha de um prato, de um alimento, enfim, todo mundo tem o seu gosto. E a partir dessas necessidades, vou até grifar aqui a palavrinha, tá? Necessidade. É a partir dessa que as empresas, tá? Que as empresas elas procuram aí inovar, ok? Então essas inovações elas são baseadas nas necessidades das pessoas. Então a partir disso aí, tá? Elas irão propor melhorias ou vão criar algo novo naquilo que ela está oferecendo, ok? Um exemplo aí relacionado ao mercado que a gente pode destacar aqui, né, seria a criação de serviço de entregas ultra rápida, tá? Devido à demanda de consumidores por conveniência. Então, hoje o cliente ele quer acessar um site, ele quer acessar uma plataforma, ele quer acessar um aplicativo, ele quer acessar um WhatsApp de uma determinada empresa, fazer o pedido e receber o produto com um instalar de dedos, tá? No menor time possível.
ok? Então, isso foi percebido por algumas empresas e as quais, antigamente, elas detinham ou um galpão ou detinham um centro de distribuições em alguns locais, né, restritos, como por exemplo São Paulo, aquela grande região ali, sul, sudeste, né? E com o tempo elas foram se aventurando, desbravando aí o país. Então a Amazon, por exemplo, ela tem que não é cumprir, né? Ela tem em mente que tem que cumprir um determinado prazo de entrega. Qual é esse prazo o mais rápido possível? Então, às vezes você faz um pedido na Amazon hoje, né? Estou gravando aqui, é uma sexta-feira, na segunda-feira já chega. Antigamente a gente esperava muito tempo, 15, 10, 20, 30 dias. Hoje, com o meio dessa descentralização desses centros de distribuições, ela coloca alguns produtos que os consumidores demandam com maior volume em alguns centros de distribuição. Tá? Então, aqui está falando em termos de Piauí, não tem um CD da Amazon, mas aqui no Ceará tem. Então, é mais rápido eles mandarem do Ceará para cá, para o Piauí, do que mandar lá de São Paulo, do Acre, né, do Rio Grande do Sul, enfim, estou dando exemplos aqui. Então, o que eles fizeram? Eles espalharam-se em algumas regiões, levando em consideração, né, a questão da entrega. O produto chegar mais rápido ao consumidor. Né? Algumas farmácias que antigamente você tinha que ir no balcão comprar o medicamento, ou então fazer uma ligação e esperar um determinado tempo para te entregar, né? Você paga uma taxa de 5, 6 reais ali e o produto ele está na tua mão em uma hora. Lógico, em casos mais urgentes a pessoa não vai esperar, né? Mas você ter um produto em uma hora na sua mão sem precisar sair da sua casa, tá? É uma inovação. E quem que pediu isso? Os consumidores que estão inseridos em onde? No mercado. Tá? Outra fonte de inovação que contribui aí também para as empresas são os próprios colaboradores. Os colaboradores da empresa, tá? Eles contribuem mediante a discussão de ideias, e quando eu falo discussão é algo construtivo, tá? Discussão de ideias para gerar algo novo. Então, os colaboradores, por exemplo, eles podem se reunir para propor melhorias, não só aos produtos da empresa, não só aos serviços que a empresa fornece, presta, mas também até inclusive os próprios processos internos, processo de comunicação, processo de fluxo de documentos, processo de fabricação, tá? Questão hierárquica. Então isso aí tudo, né, advém da contribuição dos funcionários, das equipes internas, né, visando o que? A inovação. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme Jobs, que conta aí a história da criação da Apple, tá? Vocês podem perceber que vai ter momentos que ele reúne a equipe para discutir como é que vai melhorar o produto, tá? Então, os próprios colaboradores discutiam
tinham ideias e essas ideias eram compartilhadas para a melhoria do produto. Tá? E aí, como exemplo, eu trago para vocês aqui o Google. Tá? O Google permite que seus funcionários se dediquem 20% do tempo de trabalho a projetos pessoais, o que resultou no desenvolvimento de quê? Do Gmail. Então, ele tem uma jornada, tá? Vamos supor, tem uma jornada ali de 10 horas por dia. Fazendo esse cálculo aqui para a gente arredondar melhor. Então, em 2 horas do dia eles são destinados, eles podem se utilizar 2 horas do dia para fazer qualquer coisa pessoal. Né? Lembrando, se eles têm um projeto pessoal, esse projeto pessoal ele vai ter que ter alguma implicação prática para a empresa. Ah, é algo que está sendo criado para você? Como é que este algo que é criado para você pode servir para todos os outros? Então eles são incentivados a isso aí. Então com isso foi feito o Gmail, foi criado o Gmail. E aí tem vários outros pacotes dentro da plataforma aí do Google, tá? Então o Gmail ele foi criado exatamente por colaboradores que precisavam se comunicar. Ah, eu preciso mandar um e-mail, mas não tenho como fazer isso não sendo pelo o Google. Então vamos criar o Gmail, porque para isso aí eu tinha que acessar a época a Microsoft, acessar o Hotmail, acessar o Yahoo e por aí vai. Então eles decidiram criar o e-mail próprio. Isso aí foi uma colaboração de uma equipe de funcionários que destinaram tempo para criar esta ferramenta de comunicação, ok? E por fim, os parceiros. Os parceiros são outra fonte, né, de inovação. Então, tu tem pessoas que trabalham contigo, e quando eu falo pessoas que trabalham contigo, eu estou dizendo, estou relacionando pessoas jurídicas diferentes. Né? Então, eu tenho duas empresas, uma atua junto com a outra numa determinada parceria sobre um determinado produto a ser desenvolvido. Tá? E aí elas formam alianças estratégicas para produzir produtos aí e serviços e processos inovadores. Então os parceiros, eles também são importantes mediante a criação de alianças estratégicas, seja com outra empresa, startups, com universidades, para desenvolver algo novo. Tá? E aí a gente traz como exemplo as parcerias que ocorrem entre algumas farmacêuticas, né, que produzem medicamentos, e universidades que estudam as possíveis tratamentos e curas para uma determinada doença. Então, a parceria aí que foi feita entre a farmacêutica, sei lá, que produziu uma vacina aí para o coronavírus, né, só ter sido, né, pode ter sido através de uma parceria com alguma universidade. Então, tinha algum pesquisador estudando sobre e desenvolveu algo, né, que depois foi incorporado aí ao mercado. Isso sempre acontece não só em farmacêuticas, acontece em vários outros produtos. Né? Por exemplo, desenvolvimento de uma liga metálica que de baixo custo, mas que tem uma resistência maior. Então, essa liga metálica pode ser utilizada aí para a produção sei lá, de bicicletas, de veículos, né? Na qual ela tem uma durabilidade, ela tem uma dureza na qual é, ela é resistente a qualquer tipo de impacto, por exemplo. Isso aí pode ser
conseguido por meio de uma parceria existente entre a indústria e uma universidade. Tá? Ok? Então, quando se tem duas pessoas jurídicas diferentes atuando para produzir algo novo, a gente tem o que a gente chama de parcerias. Outro ponto aí que a gente tem para trabalhar na unidade é a dinâmica da inovação em produtos, processos e serviços, ou seja, como é que ocorre a inovação no âmbito de um produto, de um serviço, de um processo. E aí trazer algum exemplo para vocês. No âmbito dos produtos, a inovação resulta na criação de novos produtos ou melhorias em produtos existentes. Isso aí se confunde com a ideia de inovação, que é a criação de algo novo ou de melhoria em algum produto que já existe. Tá? Então, essa dinâmica de inovação de produtos acontece quando o quê? Quando algo novo é criado ou quando uma melhoria é implementada. Tá? Exemplo: lançamento do Kindle pela Amazon, que revolucionou a leitura digital. Para você ter livros, para a leitura, você tinha que comprar o exemplar físico, ok? E você pagava, sei lá, vou botar um valor aqui para a gente trabalhar, R$ 20 para ter aquele livro. O que a Amazon fez? O leitor ele pode ter o que? O livro, tá? Assim que adquiri-lo. O que antes só era possível se você fosse em uma livraria, comprava o livro e saía para leitura ou saía lendo aquele livro na mesma hora. Hoje não. Você, através do site da Amazon e comprando o Kindle, que é um aparelho, você consegue comprar o livro, baixar esse livro no mesmo momento sem sair de casa e começar a sua leitura. Tá? Assim, ela lançou o produto Kindle, o leitor de livro, tá? E fez com que a vida dos leitores melhorasse em termos de agilidade e até mesmo em termos de armazenagem. Então, se você é um leitor assíduo, compra, sei lá, 5 livros por mês, todo mês você está lendo ali, ok? E aí você vai precisar de espaço para guardar esses livros. Lá não, no Kindle tu armazena digitalmente. E outro ponto positivo do Kindle é exatamente que tem vários livros que são gratuitos ou com preço bem reduzido. Algo que você comprava por 20, tu está pagando 5. Algo que tu comprava por 30, tu está pagando 10. E por aí vai. Então, resultou em termos de experiência, tu ter algo digital ali na tua mão, não precisando ter algo físico, ok? E algo mais barato, menor custo. Então, isso é resultado de quê? De uma inovação de um produto. O Kindle é um produto, ok? E assim, nós podemos mencionar que o Kindle é algo novo, né? E o Kindle que foi criado, sei lá, 5, 6 anos atrás, ele passou por algumas evoluções. Então, essas evoluções, essas melhorias que foram incorporadas no Kindle, tá? Também pode ser considerado que uma inovação, ok? É igual que a gente debateu na aula anterior a respeito do celular. Foi criado primeiro o tijolão e hoje a gente tem esses smartphones que falta fazer tudo para a gente, ok? Então, começou com a inovação e continuou com inovações fazendo melhorias significativas. Bom, a dinâmica da inovação em processo, ela se dá em que leva em consideração a melhoria nos processos de produção, distribuição ou entrega de bens e serviços. Né? Então, se vocês puderem assistir, ou se já tiverem assistido aquele filme Tempos Modernos,
Vocês verem que o homem lá é que manuseava toda a máquina, tá? Apertava parafuso, colocava as peças no local correto. Hoje não. Hoje as empresas têm robôs que fazem isso, tá? Então, o robô faz tudo. Aperta parafuso, coloca a peça no lugar correto, pinta o carro e por aí vai. Antigamente eram as pessoas. Ou seja, robotizaram as fábricas, tá? A linha de montagem, exatamente para otimizar a produção, ou seja, produzir mais com menos, tá? Isso aí é a questão da relação custo-benefício. Toda empresa ela preza porque produzir mais, a maior quantidade possível, tá? Com o menor custo que ela tem. E ela conseguiu isso por meio de quê? Melhoria no processo de fabricação, tá? Assim como, por exemplo, algumas pizzarias. Algumas pizzarias adotam alguns tipos de forno, tá? Para exatamente assar mais rápido a pizza. Então vai lá no forno a gás, forno a lenha. Hoje tem um determinado forno que ele assa calor por baixo e por cima da pizza. Ele faz, né, o processo de cozimento aí bem rápido. Então, para que isso? Para exatamente diminuir o tempo entre o pedido e a entrega. Atender o cliente de forma mais rápida. Ninguém gosta de ficar esperando, tá? Os serviços também podem ser aí modificados. Podem ser implementadas inovações em serviços. A partir de quê? De modificações dos modelos de prestação de serviços, tá? Exemplo, Netflix. A Netflix ela tem agora um modelo de assinatura que altera a forma como o entretenimento é consumido. Então, se eu assistir um filme de ação, ela vai te elencar os melhores filmes de ação, tá? Se você assiste algo infantil, você tem um perfil só para infantil, tá? Se você tem duas pessoas em casa que consomem o serviço de streaming, você pode distribuir essa assinatura para duas pessoas. E aí você tem os planos. Tem um plano, eu vou colocar aqui com plano A, B e C, tá? Tem o plano A, que é o mais básico, você paga R$ 20 por mês. Tem o plano B, que é o intermediário, tu vai pagar 30 e cacetada. Tem um plano C, que te faz tudo, tu pode espelhar em não sei quantas mil telas, em 4K, não sei o que, ela melhora exatamente a tua necessidade, né, o teu entretenimento com a aplicação dessas diferenciações, ok? Outro ponto que é importante comentarmos, né, que é a inovação aberta e a inovação fechada, tá? Inovação fechada. Qual é a diferença para a inovação aberta? A inovação fechada é aquela desenvolvida dentro da organização, sem a colaboração externa. Então, os próprios colaboradores internos da empresa que fazem essa inovação, tá? Então, falei para vocês no slide anterior que a Apple ela reunia os colaboradores para exatamente implantar ou desenvolver algo novo. Isso aí é uma inovação que fechada. Está sendo desenvolvida dentro da empresa. Já na inovação aberta, a empresa ela vai recorrer a terceiros, a fontes externas, para desenvolver alguma inovação. Lembrando, quando eu falo inovação, é a criação de um produto novo ou melhoria substancial de algo que já existe. Ok? Então, na fechada, só dentro da empresa. Na aberta, ela pede a ajuda aí a fontes externas, a parceiros para desenvolver essas inovações, tá?
Um exemplo aí para inovação aberta seria o que? A P&G, Procter Gamble, ela utiliza a inovação aberta para co-criar produtos com consumidores e parceiros. Ou seja, mediante informações que ela tem de parceiros, ela implementa inovações nos seus produtos, né? E esses parceiros aí são os mais diversos possíveis, desde o produtor da matéria-prima, né, até o transporte, a distribuição. Tá? Isso aí tudo vai impactar no produto em si, e quando eles forem colocados à disposição dos seus consumidores. Ok? E por fim, a gente chega aí no último slide, se refere ao último tópico desta unidade, são as barreiras e os facilitadores da inovação. Então, para você desenvolver inovação, você sempre vai se deparar com barreiras, ou seja, algo que quer te atrapalhar, e algo que quer te ajudar, que são os facilitadores. Também conhecido, quem já estudou com a administração, a análise SWOT, aí são as oportunidades e as ameaças. Okay? Dentre as principais barreiras que a gente pode encontrar estão que a cultura organizacional resistente a mudanças, ou seja, a empresa tem um contexto no qual os colaboradores eles resistem a qualquer tipo de mudança. Vou informatizar toda a minha empresa. O pessoal já começa não quero não sei o que. Enfim, a cultura que se estabelece numa empresa pode ser que dificulte a adesão da inovação. A falta de recursos, como recurso financeiro, recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos, isso aí tudo pode vir a provocar alguma dificuldade na implementação da inovação. Outra barreira, risco elevado e incerteza no resultado ou retorno do investimento. Então, quem trabalha com inovação geralmente assume mais riscos. E assumindo mais riscos, pode ser que o retorno referente ao investimento realizado possa ser, pode ser aquele que a empresa que não desejou. Então eu esperava receber 1 milhão por meio do desenvolvimento de um determinado produto, só recebi 200 mil. Então há um risco. Então toda empresa que é inovadora, ela assume esse risco, tá? Que é o risco do retorno do investimento. Ou seja, pode ser que eu não receba aquilo que eu estou prevendo receber. Tá? Um exemplo de empresas que conviveram com essa barreira de inovação é a Kodak. Kodak ela era uma empresa que trabalhava, operava aí no meio de fotografias. Tá? Então, a Kodak ela tinha seus filmes. Então, para tu tirar uma fotografia, antigamente tinha um filmezinho pequenininho, assim, mais do tamanhozinho da pilha, só que mais grossa, né? Você colocava dentro de uma máquina e aqueles filmes ali depois eram revelados e saíam as fotos, né? E aí com o tempo a Kodak não se adaptou. Veio o quê? Veio aquelas câmeras digitais, não precisavam de filmes. Tá? E hoje em dia tem os celulares. E aí quem é que vai precisar de uma câmera? Então, a Kodak, por ter a sua cultura organizacional resistente à mudança, tá? Principalmente no tocante à questão de se adaptar a uma nova tecnologia, tá? Ela conviveu com essas barreiras e culminou aí com seu declínio. Okay? Além das barreiras, nós temos aquilo que facilita a inovação. São incentivos à experimentação e aprendizado,
Então, primeiro você vai aprender e depois começa a experimentar, colocar aquele teu aprendizado em prática para ver se vai dar algum resultado inovador. Tem a questão das parcerias, que envolve tanto a colaboração interna quanto a externa, ok? Então, essas colaborações, tanto dos funcionários da empresa quanto algum tipo de parceria que ela faz, tá, com algo externo, é um facilitador da inovação. Além disso, a cultura aberta, ou seja, tudo que é compartilhado dentro da empresa, tá, está ligado, tem algum elo por inovar, por utilizar algo novo para produzir resultados. Um exemplo disso foi a 3M, perdão. Ela, por meio de uma experimentação contínua, ela culminou com a criação daqueles post-its, aqueles adesivozinhos amarelos para você anotar recadinho, lembretes, né? Deixa grudado ali. Então, muitas das vezes as pessoas se utilizavam de papéis, tá? Ou agendas, ou algum tipo de lembrete, e mesmo assim acabavam se esquecendo. Hoje não, você pega um post-itzinho daquele, cola aqui na telinha do teu computador, de onde for, tá? E deixa ali, né, para ser resolvido. Tem a versão digital, que você pode colocar aí na área de trabalho do teu computador, tá? As pessoas podem utilizar um quadro e colocar estes post-its aí como forma de chamar a atenção. E, inclusive, existe uma ferramenta do empreendedorismo, tá, no qual ele leva em consideração a utilização disso aí para chamar a atenção para o empreendedor, para um possível investidor, ok? É algo que eu vou deixar vocês aí na curiosidade, tá? E porque é algo que vocês verão mais à frente aí do curso, ok? E aí segue os contatos, qualquer dúvida podem nos acionar. Além disso aí temos a plataforma, ok? Valeu, bons estudos!